Graça e paz. Glória a Deus. Estou muito feliz, amados, de estar aqui ministrando a palavra de Deus, Como foi louvado no início, a presença de Deus é real nesse lugar, E quando temos essa convicção que a presença de Deus é nesse lugar, é real, nada mais importa a não ser louvar, cultuar, estar com a nossa mente no que o Senhor tem para nos falar. Eu tenho certeza que se você saiu da sua casa esse dia chuvoso e está aqui, é porque você quer ter uma experiência com o Senhor, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Mas precisamos estar atento, porque a gente sempre libera muitas palavras, e eu tenho certeza, porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Então ela vai encontrar morada no seu coração. O que nós precisamos? Estar com o coração aberto. Precisamos estar atento àquilo que o Espírito Santo fala. Que às vezes num detalhe a gente perde aquela palavra que o Senhor tinha, aquela semente que Deus quer semear no teu coração. Então, amados, ficamos atentos ao que o Espírito Santo fala. Desde o início, desde o louvor, Ele tem tido liberdade aqui para falar ao nosso coração. Tua presença é real, e é real, amados. E quando estamos dentro de uma autoridade de Deus, quando estamos de frente a uma autoridade que é o Senhor, não perdemos tempo com outras coisas, nós queremos estar ali para ver o que é aquela autoridade, o que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Amém? Então, amados, eu vou dar um pouco do meu testemunho, e o Espírito Santo me trouxe uma palavra lá em Isaías, que casa bastante com aquilo que eu vivi. Aos 5 anos de idade, bem pequeno, eu morava em Curitiba, não era aqui de Joinville, era de Curitiba, e meu pai gostava de jogar futebol, tá? Vocês vão entender, quando nós abrirmos e começar a ler Isaías, onde que se encaixa esse meu testemunho. Meu pai gostava de jogar bola, jogava com os amigos, e desde pequenininho minha mãe já mandava que eu fosse junto com meu pai. Eu nunca entendi porquê, era uma criança de 5 anos e gostava, criança gosta de estar com o pai, e o pai ia jogar bola, e eu criança ia junto, e achava aquilo muito legal. Mas num dia, meu pai tinha acabado o jogo, e geralmente quando eu acabava, nós não nascemos num lar cristão, então era normal ficar ali, aquela bebedeira, tudo no final, e eu criança ficava ali, sentado, esperando até que meu pai viesse para casa. E eu, percebi que meu pai levantou para ir no banheiro, e logo uma mulher também levantou para ir no banheiro, que estava naquela roda com os colegas do meu pai. E eu pequenininho já sabia, que mulher tinha uma sainha e menino era homenzinho, era retinho. E eu achei estranho, porque eu vi meu pai entrar no banheiro de menino, mas aquela moça tinha entrado no banheiro de homenzinho. E eu, criança, assustado, corri lá para avisar aquela mulher que ela estava no banheiro errado. E quando cheguei lá, amados, vi o meu pai beijando aquela mulher. E voltei correndo, apavorado, 5 anos de idade. E comecei a puxar a camisa de um amigo do meu pai. Ei, vamos lá no banheiro, meu pai está beijando uma mulher lá, vamos lá. Sai daqui, guri, sai daqui. Tá vendo coisa? 5 anos, gente. Sai daqui. Não, vamos lá, senta aí. Tá vendo coisa? Voltei lá correndo. Pensei, meu Deus, será que eu estou vendo coisa? Quando cheguei lá, ela já estava arrumando a maquiagem. Voltei correndo, meu pai não viu.
Então meu pai chegou e falou, estou indo embora, vou pagar a conta. E a mulher foi lá, sentou na mesa, e nós chegamos na hora de pagar, meu pai pagar a conta. Nunca me esqueço, tinha um balcão cheio de chocolate, guloseima, pirulito, tudo quanto é coisa que tu imagina, tinha naquele balcão. E eu, como criança, era bem na altura do balcão, né? Que ele já faz isso de proposital. E eu cheguei, olhei para meu pai e falei, pai, eu vi o pai beijando aquela mulher. Meu pai se abaixou, olhou para mim e apontou o dedo e falou assim, se tu contar para tua mãe, eu vou bater em você, eu vou bater na sua mãe e vou bater na sua irmã. Eu já tinha uma irmã naquela época. Aquilo, gente, entrou dentro do meu coração. Daí eu fiquei quieto. Daí meu pai falou assim, quer um chocolate? Quer um doce? Quer alguma coisa aí? Falei, não pai, não quero. Pega alguma coisa aí? Não, não quero. Sabe, amados, aquilo como uma semente que ele semeou naquele dia no meu coração. E eu fui crescendo com raiva, com ódio. As brigas na nossa casa era constante. Não tinha respeito. Eu e meu pai, nós se brigávamos direto. Era quase todo dia. Nós não tínhamos comunhão dentro de casa. Meu pai sempre foi uma pessoa difícil. Sempre foi, né? Meu pai, uma época, foi policial militar. Então ele já tinha esse negócio rígido, negócio de autoridade, né? Só que abusava da autoridade. Sempre foi muito ruim para minha mãe. Sempre foi muito, né? Saía, não dava satisfação, ficava 2, 3 dias fora. Isso fazia com que essa semente de amargura que eu tinha lá no passado viesse a crescer cada vez mais. E as brigas foram aumentando e eu fui crescendo. Então, quando eu não entendia a questão de honra pai, de honrar a mãe, né? Só que eu fui crescendo e aquele ódio, os familiares falavam, por que o humano briga tanto com José? O que eles têm? Porque era uma coisa muito fora do normal. A gente não conseguia ficar junto por muito tempo sem discutir, sem brigar. E os palavrões vinham, né? Meu pai, de cada 10 palavras que ele falava, 8 tinha palavrão. E eu era alimentado com aquilo. E achava que era normal, achava que era comum, né? Então, não se tinha respeito. E meu pai, como brigava muito, discutia muito com a minha mãe, uma vez ele quis partir para cima dela, né? Numa das brigas, sempre verbal, mas num dia ele quis ir de encontro a ela para agredir ela fisicamente. Daí eu já não tinha mais 5 anos, eu tinha 16 anos e já era alto. Só que meu pai era forte, né? Só que naquele momento não pensou na minha cabeça, meu Deus, um filho e contra o pai. Na minha cabeça pensou um filho protegendo a mãe, que era mais frágil. E eu fui na frente da minha mãe, que ele xingou um monte, não veio para bater nela, porque eu estava ali, que daí ele pensou, vou ter que bater nele e nela. E quebrou todas as coisas em casa e saiu. E eu muito amargurado, naquele dia eu não aguentei. E eu contei para minha mãe. Falei, mãe, eu tenho muita raiva do pai. Eu tenho muito ódio, mãe. Porque aos 5 anos de idade, eu vi o pai trair a mãe com uma outra mulher. Aquilo me marcou muito. E desde aquela idade eu não consegui falar para a mãe. Porque ele falou que se eu contasse, ele ia bater na mãe, ia bater na mana, ia bater em mim. Só que desde os 5 anos eu venho guardando isso, mãe. E minha mãe falou, filho, a mãe já sabia disso. Eu já sabia que teu pai estava traindo a mãe. Por isso que nós saímos de Curitiba e viemos morar para Joinville. Que eu falei para ele, ou você vem embora comigo, ou eu vou embora com os filhos. Como todos os familiares da minha mãe eram aqui de Joinville, né? E do meu pai a maioria era de Curitiba. Então meu pai deixou lá e veio para cá junto com ela. E eu contei para minha mãe e eu pensei, meu Deus, eu fiquei tantos anos guardando isso comigo, tanta raiva, tanta amargura. E nunca cheguei e falei para minha mãe, podia ter falado já há
há muito mais tempo. Mas ela já sabia. Só que não tinha mudado. Eu tinha liberado aquilo para minha mãe, só que ainda tinha muita raiva. Tudo que ele fez para ela, o que fez para nós, não mudava. Eu era uma pessoa que eu julgava, né? Eu apontava o dedo. Toda vez que se relacionava alguma coisa dele, eu só via as coisas negativas. Eu só apontava o dedo, ele era o errado, né? Tudo que acontecia, eu tentava achar uma forma de botar a culpa no meu pai. Porque eu tinha liberado isso para minha mãe. Só que voltava a ter um encontro com Deus. Você pode falar para várias pessoas, amado. Você pode liberar algo para as várias pessoas. Mas se você não tiver um concerto com Deus, em primeiro lugar, aquilo vai ficar remoendo ali. Aquilo vai ficar remoendo, aquilo vai ficar ali ainda, sabe, crescendo de alguma forma. Então eu gostaria que os amados abrissem a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Eu vou ler o versículo e depois nós vamos caminhando devagar um por um. Isaías capítulo 6, versículo 1. Diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Aleluia. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Versículo 7. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aleluia, amados. Amados, então, a minha vida toda foi de engano. Eu vivia uma vida de mentira. Eu vivia uma vida de infidelidade. Todos os relacionamentos que eu tive foram frustrados. Porque eu nasci com aquela semente de infidelidade. Aquilo veio como uma grande influência para mim. E eu fazia as mesmas coisas que meu pai fazia. Tudo que eu julgava ele, tudo que eu apontava o dedo para ele, eu também fazia. E a gente sabe que o salário do pecado é a morte. E o caminho foi estreitando. O caminho foi estreitando para mim. Até que depois eu me separei, divorciei. Não tínhamos chegado a assinar o divórcio, já tínhamos dado entrada no divórcio. E minha esposa tinha ido embora para outra cidade.
lá para Chapecó, não queria mais viver comigo. E eu, quebrado, tinha uma empresa, a empresa estava falida. Perdi carro, perdi bens, fiquei de a pé. Mas tinha algo maior que eu tinha perdido. Tinha perdido a minha dignidade. Estava sem nada. E já estava na igreja. Já estava quase 2 anos e pouco na igreja. Mas eu estar na igreja não significa que a igreja estava em mim. Porque, amados, a gente pode vir 2 anos, 5 anos, 10 anos. Enquanto nós não tivermos uma experiência real com Cristo, nós vamos ficar só na teoria. A teoria, ela nos instrui, mas precisamos viver, precisamos experimentar Cristo. Quando criança, quem nunca brincou na chuva, né? Hoje a gente é mais cuidadoso, começa a dar uma garoa, já arranca, pega o filho, traz para dentro. Mas no meu tempo era muito normal a gente brincar na chuva, né? Estava chovendo, eu corria aí na poça e brincava. Uma coisa é tu ir lá e brincar na chuva, outra coisa é você ficar olhando pela janela. Deus quer ter experiência conosco, amado. Nós precisamos ter experiência com Cristo, porque senão nós vamos ficar na janela olhando, mas nunca vamos experimentar. Eu posso falar para você que se eu pegar uma comida e botar um tempero e jogar um queijo em cima e fazer algo, é muito gostoso, e você pode tentar imaginar na sua cabeça, realmente é gostoso, porque olha os ingredientes, mas você vai só imaginar. Mas depois que você comer, você se alimentar e você provar, você vai ter experiência, você vai ter convicção de dizer: eu provei de Cristo. O Senhor fala na sua palavra: provai de mim. Nós precisamos experimentar o Senhor na nossa vida prática, porque é isso que o mundo lá fora quer ver, algo prático, porque de teoria nós temos inúmeras formas de aplicativo, celular, internet, televisão, variedade de tradução, né? Tem até daquela mais simples ou aquela mais antiga, mais robusta. Mas o que o povo precisa ver é a prática, precisa ver o nosso dia a dia. Então, amados, teve um retiro na nossa igreja, retiro Fluir das Águas. Como vai ter um retiro agora. E sabe, amados, como diz, não tinha mais nada a perder. Eu já tinha ido em diversos retiros da igreja, mas aquele retiro seria um divisor de águas na minha vida. Então, amado, eu fui sem nenhuma reserva, sem nenhuma defesa. Muitas vezes, amado, o Espírito Santo fala conosco e nós criamos uma defesa, nós criamos um escudo e não deixamos que a palavra entre, porque vem na nossa mente os nossos achismos, vem nosso intelectual, e nos fechamos e não deixamos a semente entrar. Mas ali eu fui com o coração aberto, quebrantado, mas não era o desejo de Deus, não é o desejo de Pai que permita que nós chegamos a esse ponto, nessa situação. Não, nunca foi o desejo do Pai que o Filho sofresse. Eu falo do Pai eterno, do Pai perfeito, porque, amados, por mais que nós tentamos querer comparar o Pai celestial com o Pai terreno, nunca vamos conseguir, porque o Pai terreno tem falhas, tem dificuldades, tem limitações, mas o nosso Pai eterno não. O teu pai pode estar algum tempo contigo, mas Deus está toda a eternidade. Porque nós ficamos ali na dependência do Pai terreno e ficamos, mas vai chegar um momento que o Pai não vai estar ali. Então que aprendemos desde pequeno a ser dependente do Pai celestial, porque Ele está 24 horas contigo, amados. O que nós pais fazemos? Nós oramos para nossos filhos.
nós mostramos a palavra, mas vai chegar um momento que eles vão sair de perto de nós. E quem vai poder guardar, se não é Deus? Se não é o Senhor? Me lembro de Jó, que Jó, quando os filhos saíam, Jó já estava lá orando, intercedendo pela vida, pedindo: Pai, se alguma coisa eles fazerem errados, perdoa eles. É o que eu e você podemos fazer, amado. Pedir que Deus esteja com os nossos filhos, quando nós não estivermos perto. Mas então, amado, naquele retiro, eu tive uma experiência com o Senhor ali. Foi tremendo, amados, foi tremendo. E naquele momento único, eu falei: Senhor, eu não quero mais essa vida. Vida de mentira, de trapaça. Faço tudo errado, infidelidade. Olha no que eu cheguei. Um coração quebrantado. Naquele momento pediram para nós que escrevêssemos uma carta. E nessa carta eu coloquei: Senhor, que eu nunca mais venha perder a Tua presença na minha vida. E que o Senhor restaure o meu casamento. Amado, aos olhos naturais, nosso casamento nunca ia ser restaurado. Eu chegava para o meu pastor, falava: Pastor Kleber, recebi uma palavra no retiro que Deus vai restaurar o meu casamento. Ele falava: irmão. Mas eu olhava no rosto dele e eu via que ele não... Porque, amado, quando Deus fala com você, quando você tem uma experiência, pode vir 1000 falar ao contrário. Você fica com o que Deus falou. Então eu falava para as pessoas assim, umas falavam: amado, ora, crê. E aquilo, tinha outras que eu olhava na cara, já falava: não experimentou do mesmo alimento que eu experimentei. Daí minha esposa tinha que voltar para Joinville para resolver o problema da empresa, que ela trabalhava aqui, e voltar para lá. Daí o pastor chamou ela para um gabinete. E o pastor falou: amada, o irmão Diógenes teve um encontro com Deus no retiro, e agora está uma bênção, não sei o que. Ela falou assim: pastor, nem de ouro eu quero mais o Diógenes, nem pintado de ouro. Que eu liguei para o pastor, né? Depois que ela saiu, eu falei: ei, pastor, como é que foi a conversa? Pastor amado, continuou orando. Que ela falou que nem de ouro ela quer mais. Mas, amado, Deus não estava mais pintando o Diógenes de ouro, estava pintando um novo Diógenes, uma nova pessoa, uma nova criatura em Deus. Mas levou um tempo, até que ela, né? Ela cresce e que ela visse, não mais na teoria, mas na prática, que aquela pessoa realmente estava mudando. Que aquilo ali não era mais só teoria, não era mais só palavras. Porque as palavras, amados, são profetizadas, amém? Nós tomamos posse, mas ela não pode ficar aqui em 4 paredes. Não, ela tem que sair para aquela porta e fazer valer na nossa vida. Porque senão eles vão olhar para um cristão, vão olhar: olha, um cristão frustrado. Olha lá na empresa, mau testemunho, chega atrasado, é mal educado com o líder, não faz bem as coisas, tudo que pede faz mal feita. Quantas pessoas nós conhecemos assim ao nosso meio? E tu pensa: meu Deus, abençoado fala que é cristão, dá um mau testemunho. Então, aquilo que é lançado, a palavra que é lançada, ela é verdadeira, ela é viva. Mas o que acontece muitas vezes, não recebemos com fé. Precisamos receber com fé a palavra de Deus e crer que Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele libera na nossa vida. Deus não se engana, amados, Deus não mente. Deus não criou você para um propósito, Ele criou você através do propósito. Primeiro veio o propósito, depois veio você. Antes de você nascer, Deus já tinha um propósito na tua vida. Ele não criou você e olhou agora: e agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou dirigir a vida desse meu filho? Não, o propósito veio antes de você. Aleluia. Então, amados, naquele retiro, quando tive esse encontro com Deus,
algo falou muito forte em relação ao meu pai. Que eu precisava fazer algo para mudar aquilo. Porque quando eu tive um encontro com Deus, eu parei de olhar para o pecado de todo mundo, para o erro de todo mundo. Porque diante da santidade de Deus, amados, a gente começa a olhar para si mesmo. Ali em Isaías capítulo 5, versículo 8, depois 18, 19 e 20, ele vai falando: ai de ti, ai de ti, ai de ti que levanta cedo e cai na bebedeira. Ai de ti que acredita nos próprios olhos da tua intelectualidade. Ai de ti, entende? Ele vai julgando, ele vai condenando, ele vai dizendo os erros do povo. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele fala: ai de mim, que meus lábios são impuros e vivo em meio a um povo de lábios impuros. Ele parou de ficar olhando para o defeito das pessoas e começou a olhar para si, começou a se examinar. Porque, amados, quanto mais perto nós estamos de Deus, mais perto nós estamos dessa luz que é o Senhor. Ele clareia e nós começamos a olhar para nós mesmos, olhamos as nossas falhas, as nossas limitações. Quão tão pequeno nós somos diante de um Deus tão poderoso. Você já pensou, amados, como pode um Deus tão grande, tão poderoso, cheio da graça, escolher morar dentro de nós, tão pequeno, tão falho, tão limitado? No meio de milhões, bilhões que fazem uma oração, Ele responde aquela oração. Tão enorme, amados, tão cheio de poder, mas escolheu eu e você. Escolheu nos amar a ponto de entregar o Filho dele por mim e por você. Em Romanos fala, amado, que Deus veio para nos salvar da ira de Deus. A gente vê muito pouco pregação falando sobre a ira de Deus. Deus se ira sim, mas Ele é graça. Ele entregou o Filho na cruz para que eu e você tivéssemos uma oportunidade de ser salvo da ira de Deus e ter a vida eterna. Então, amados, então aquilo ficou tocando no meu coração. Eu preciso falar com meu pai. Eu preciso pedir perdão para ele. Porque eu vi o quanto eu era errado. Então, pensei, vou convidar meu pai para ir lá em casa. Ainda não estava com a minha esposa, né? Ainda estávamos separados. Daí pensei, vou fazer um almoço, né? Vou convidar meu pai para vir aqui, já aproveito, né? Vou preparar o terreno, vou procurar um louvor lá. Nunca esqueça aquele louvor do André Valadão, né? Que falava ali sobre o filho pródigo. Pensei, preparei tudo ali, né? Orei a Deus e convidei meu pai para ir lá em casa. Meu pai não foi. Vou comer tudo essa comida, né? Falei que vou convidar outro final de semana, né? Tava cheio de Deus. Eu falei, preciso resolver essas coisas na minha vida, porque agora eu vi que o errado sou eu. Agora eu vi que é eu que tenho que me consertar com as pessoas. Então, no outro final de semana, fiz a comida, né? Falei, pai, a semana passada já comi tudo, esse final de semana eu não vou dar conta de comer de novo, né? Eu estou te esperando aqui. E ali meu pai veio, amados. Veio e sentamos na sala e comecei a contar tudo para ele, né? Desde a mágoa, o que aconteceu. Falei do meu encontro com Deus nesse retiro e pedi perdão para ele, amados. Meu pai, eu nunca, amados, nunca, nem na morte dos meus avós, tanto vô quanto vó, eu nunca vi meu pai derramar uma lágrima, nunca. Meu pai sempre foi um homem muito duro, coração muito duro, e eu nunca vi ele derramar uma lágrima. Mas naquele dia, amados, que eu pedi perdão para ele, meu pai chorou que nem uma criança,
E começou a contar algumas coisas da vida dele também. Coisas que ele viu, meu avô traindo ele, traindo ele. Lógico que quando tu tem uma infidelidade com a tua esposa, tu está traindo a tua filha também, teus filhos. Infidelidade não é só com ela, é com todos da família. E ele começou a contar que meu avô já tratava com infidelidade também, perante a minha avó. E sabe, amados, eu comecei a entender que veio uma maldição, veio algo hereditário na minha vida. Sim, mas deixa eu falar uma coisa para você. Todas elas vieram influenciadas para me fazer o erro. Mas eu poderia ter falado não. A gente tem que parar de muitas vezes justificar os nossos erros, porque o Senhor nos dá um escape. O Espírito Santo nos dá um escape para nós dizer não. Mas claro, há uma influência negativa. Há algo tentando todas as vezes que eu caísse no mesmo erro e caísse no mesmo erro. Mas amado, Jesus ele foi para a cruz e levou sobre ele toda a maldição. Ele se fez maldito para que eu e você não vivêssemos uma vida debaixo da maldição, mas vivêssemos debaixo da graça de Deus. Então, amado, para você que crê que Jesus fez na cruz do Calvário é real, não tem como um cristão ser amaldiçoado, nem condenado, porque Jesus já pagou lá na cruz. Então não tem como a pessoa falar assim: o irmão está vivendo uma vida amaldiçoada dentro da igreja. Se ele não crê na cruz, se ele não crê na graça do Senhor, ele vive uma vida amaldiçoada, porque ele não pega para si o que Jesus fez na cruz. Se Jesus ele foi para a cruz, ele levou a maldição de todos sobre ele. Por que eu carrego ainda essa maldição? Porque eu não creio no que ele fez na cruz. E a cruz é real, amados. É real. Então ali, amados, chorei e abracei com meu pai. E fomos algumas vezes, convidei ele para ir no culto conosco. E ele foi algumas vezes. E depois passou um tempo e meu pai teve um derrame. Teve um AVC. E me lembro que nessa época eu já trabalhava na Docol, né? E como só tem eu e minha irmã, tinha que dar banho nele. Ele já era acima de 60 anos, né? Os irmãos dele naqueles horários não podia, daí ficou para mim, né? O filho, quando, né? E ali, amados, eu saía da Docol e ia direto pro hospital, para Dona Helena. E ali tinha que tratar ele na boca, porque deu derrame, né? Ele parou todo ele, não podia fazer mais nada, né? E eu tinha que tratar ele, eu tinha que dar banho nele. E chegou um momento, amados, que eu lavando ele cansado, né? Trabalho em fundição, serviço pesado, e eu cansado lavando meu pai, né? A água me molhando todo, eu ali lavando a perna dele. Eu falava: Senhor, por que isso, né? Meu pai fez tanto mal para nós, para mim, para minha família. Mas tinha uma voz, amado, que vinha dentro de mim e falava: meu filho, mas agora é a hora de tu demonstrar graça. Porque a gente fala da graça de Deus para conosco, aleluia. É uma graça, amado, é um favor imerecido. Mas Deus quer que nós venhamos retribuir essa graça, servindo com graça as pessoas que não merecem, servindo com graça aqueles que não têm mérito, porque nós também não tínhamos, nós também não éramos fáceis, porque hoje às vezes tem um irmão na igreja que está vindo e está difícil, o irmão tropeça, e tu vai lá, levanta ele e traz, daqui a pouco tropeça, né? E a gente fala: meu, mas aquele irmão é difícil. Mas a gente não foi fácil. Muitos de nós não foi fácil de vir para Cristo, porque nós tínhamos vários pensamentos, nós tínhamos várias ideologias, e nós pensávamos que não era bem assim, até a gente ter um encontro com o Senhor. Então ali, amados, lavei, cuidei dele, trouxemos para a nossa casa. E não é fácil, amado, cuidar de uma pessoa que teve derrame.
E meu pai, ele ficava estressado, ele ficava nervoso, porque ele não conseguia falar direito. Aos poucos ele foi se recuperando. Mas no início foi bem difícil para mim e para minha esposa, a cuidar dele. Mas precisei exercitar a graça, num momento que eu não tinha força. Quando mais estamos fracos, amado, reconhecemos que nós não somos capacitados, o Senhor vem e nos dá graça, Ele vem e nos fortalece, Ele vem e nos dá força, para que eu entenda que não era a minha capacidade, não era a minha força, era a força de Deus que estava ali. E se eu perguntar para você, quantas coisas eu e você já passamos na vida, que se você olhar para trás e pensar, meu Deus, como é que eu suportei aquilo? Como é que eu consegui passar aquela luta? Como é que eu consegui passar aquela tempestade? Porque Deus deu graça para você. Se você está aqui e chegou até hoje, é porque Deus continua derramando graça sobre a tua vida. Ainda que muitas vezes a gente não percebe que nessa rotina do dia a dia, essa correria, não percebemos o cuidado de Deus, mas Ele continua derramando a graça dele sobre a tua vida, ainda que tu não perceba. Mas toda vez, amado, que a gente vai para Cristo, a gente vai para os pés dele, a gente reconhece tão pequeno que nós somos, como quantas limitações nós temos ainda, e como precisamos do Deus Todo-Poderoso. Não podemos fazer nada sozinhos, amados. Dependemos dele, dependemos da direção dele. Muitas vezes a gente acha que sabe qual é a direção certa, e por causa dessa ansiedade, dessa pressa que o sistema coloca, e da gente ter que dar uma resposta para ontem, nós não esperamos em Deus, nós tomamos a decisão, e depois nós vamos contemplar tristeza, vamos ter que refazer coisas, porque Deus falou. Por que não me perguntou? Por que não esperou de mim a resposta? Porque eu sei qual é a vontade para a tua vida, é boa, agradável e perfeita. Então por que continua fazendo a tua vontade? Para nós ouvirmos a vontade do Senhor, nós temos que separar um tempo com Ele, e um tempo de qualidade. Nós precisamos ter intimidade. Vocês sabem, pessoas, principalmente mulheres, elas se contam coisas umas para outras quando tem muita amizade, quando tem muita, tem uma intimidade de anos ali, então elas revelam coisas para outra. Você não pega uma pessoa que está passando na rua do nada e começa a revelar coisas da tua vida. Você precisa ter uma intimidade, você precisa conhecer aquela pessoa. E o nosso Deus é assim, amado. Quanto mais perto dele nós estamos, mais ele nos revela, mais entendemos qual é a vontade dele para a nossa vida, e paramos de fazer com as forças dos nossos braços. Tem um peixe, amado, eu não sei o nome desse peixe, é um peixe oriental, muito bonito, e ele estava dentro de um aquário pequeno assim, um peixe pequenininho assim. E o rapaz ficou curioso, começou a perguntar sobre aquele peixe. Poxa, que peixe bonito, né? O que ele come, né? Que tamanho que ele vai ficar sempre assim? Daí o dono lá falou assim, não, esse peixe ele chega até 1 metro, 1,5 metros. Ele falou, então daqui a pouco tu vai ter que aumentar o aquário, né? Porque vai ficar pequeno, esse aquário tem 30 centímetros. Ele falou, não, esse peixe ele vai crescer conforme o tamanho do aquário. Quanto maior o aquário, esse peixe ele vai crescer mais. Então, amados, nós crescemos dentro daquilo que Deus nos revela. Se para você só, pô Jesus, eu te aceitei, eu recebi a salvação, glória a Deus, amados. Mas talvez você pense, não, mas eu quero fazer mais. Eu não quero ficar só dentro desses 30 centímetros. Porque tem outras pessoas que também precisam saber. Porque quando nós temos um encontro com Cristo e Ele nos revela, isso não fica só para nós. Foi o que Isaías fez. Ele falou, eis-me aqui, Senhor. Envia-me.
Porque eu não posso ficar com isso guardado só para mim. Tem outras pessoas que estão padecendo, tem outras pessoas que estão morrendo sem Cristo, tem outras pessoas que estão passando situações de vida destruídas, e eu tenho a palavra de vida eterna. Isso não pode ficar só para mim. Você é chamado, amados, a falar a todos o plano de salvação, aquilo que Jesus fez na tua vida. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um estudioso para dizer o que Jesus fez na tua vida, porque você fala com convicção, porque você tem experimentado isso. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, amado, em nome de Jesus. Gostaria de chamar o ministério de louvor em nome de Jesus. Aleluia. Amados, não sei que cada coração aqui, qual foi a palavra que Deus falou com cada um de vocês, mas eu sei que Deus falou, que o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele fala com cada coração. O que eu preciso é pegar essa semente agora, amados, que foi lançada no teu coração. Deixa ela crescer, deixa ela germinar, porque ela há de dar fruto, porque é o Espírito Santo que vai regar, é o Senhor que vai guardar essa semente. Não é semente de homem, amado, é semente do Espírito Santo. Ele conhece cada coração aqui, Ele sabe qual é a intenção de cada um aqui. Aleluia, e Ele é poderoso para cumprir aquilo que foi falado. Talvez faz tempo que tu não tem uma experiência com o Senhor e quer ter uma experiência com Ele. Tu quer ter um encontro com Ele. Porque, amado, encontramos com a igreja, esse templo, é só parede, é só pedra. Viemos aqui em comunhão para estarmos juntos, glória a Deus, mas Deus quer ter um encontro específico com cada um aí, no individual, amados. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus, amado. Baixa sua fonte. Aleluia, Pai, em nome de Jesus. Queremos glorificar o Teu nome santo, Senhor, por cada vida que está aqui, Pai. Cada um, Senhor, que abriu o seu coração para a Tua palavra poderosa, Pai. Que entendeu, Pai, que precisamos experimentar cada vez mais a graça do Senhor, experimentar esse Jesus vivo, quem está entre o nosso meio, que não faz apenas visitas, mas que Ele vive em nosso coração. Aleluia. Aqueça meu coração, aqueça meu coração,